Bem-vindos ao podcast Dr. Fabrício Mateus. Aqui neste podcast, eu te auxilio a diminuir os sintomas da sua ansiedade dentro de até 6 semanas. E para quem não me conhece, eu sou Fabrício Mateus, eu sou médico especialista em medicina de família, com foco em transtorno ansioso, com foco em sinais e sintomas de ansiedade. Então aqui é isso que você vai aprender. Tudo que você precisa para poder diminuir os sintomas da sua ansiedade em até 6 semanas. Falando do tema do programa de hoje, vai ser um tema bem especial. Por quê? É a pergunta que não quer calar. Será que existe correlação entre você ter ansiedade, você ter sintomas de ansiedade, com o estilo de vida que você leva? Com a sua atual circunstância de vida? Você já parou para pensar nisso? Que muitos dos sintomas que você pode, porventura, estar sentindo, muitas das coisas que acabam acometendo aí, te afligindo de alguma forma, podem ter correlação com o que você está fazendo, com as coisas que você anda praticando ou não, entendeu? Então, é isso que é o ponto que eu quero abordar, é isso que eu quero chegar. Porque vocês tendo essa identificação, vocês tendo essa noção, a partir do momento que isso acontece, você passa também a ter um maior poder. Poder sobre as circunstâncias, poder sobre a forma com que você age, poder sobre as coisas às quais você diz sim, as coisas às quais você diz não. E a partir disso, é como se você pegasse um fio condutor linear entre aquilo que você está fazendo atualmente com aquilo que você quer ou não quer, e você pudesse, de alguma forma, abordar aquilo. Entendeu? E isso é muito bom, isso é muito gratificante, porque é a partir desse momento, desse empoderamento, que as coisas começam a melhorar. Que existe uma guinada, uma alteração 360 na tua vida. Tá certo? Então, é importante prestar atenção. Então, vamos lá. Sobre a ansiedade, para quem não sabe, eu já tive bastante ansiedade no passado. Já sofri bastante com sintomas de ansiedade, muito antes de eu sequer estar numa faculdade de medicina, bem antes de ser médico. Acontece que eu não sabia que era ansiedade, que eram sintomas de ansiedade, mas eu tinha os sintomas. Eu não sei quais são os sintomas que você tem, mas eu tinha aqueles mais comuns, como, por exemplo, palpitação no peito, aquele monte de pensamento acelerado, e o pior de tudo, não eram só os pensamentos acelerados, mas sim o fato de que sempre quando eu estava pensando em alguma coisa, eu acabava pensando no pior cenário. Sabe quando você tem vários cenários na sua cabeça e você acaba pegando o pior desfecho possível e você foca nele como se aquilo já fosse uma realidade? Na verdade, não é. Na verdade, é só uma das inúmeras possibilidades. E vamos ser sinceros aqui. Aquilo que a gente pensa de pior, dificilmente é o que vai acontecer, dificilmente é o que acontece. Quantas vezes você já não pensou em uma catástrofe, quando, na verdade, era algo bem simples, e nada daquilo aconteceu? Óbvio, se você pensa em catástrofe sempre, quando uma de fato acontece, aí você fala, não, mas eu estava certo. Mas você entende que às vezes você passa uma vida toda pensando no pior cenário, e aquele pior cenário não vem. E aí quando ele vem, você acha que estava na razão. Mas não, porque você perdeu qualidade de vida todo aquele tempo pregresso no qual você passou pensando naquilo. Entende? Então é muito essa questão do desprendimento, é muito essa questão do entendimento daquilo que é real. Porque o real, às vezes, ele tá aqui na realidade, mas às vezes ele não tá batendo com a nossa cabeça, tá certo? Então a gente precisa de algo chamado congruência. A sua mentalidade, os seus pensamentos, a forma com que você raciocina, ela bate com a realidade, você consegue interpretar isso? E eu falo isso de coração aberto porque pessoas que têm um quadro ansioso extremamente grave, elas já estão dissociadas, elas não conseguem raciocinar. Porque na cabeça delas, quando eu pergunto, você consegue distinguir o pior cenário daquilo que é real? Ela fala, não, Fabrício, o pior cenário é real mesmo. Então, a pessoa que está no nível de ansiedade grave, ela já não consegue fazer distinções, porque as coisas já estão misturadas na cabeça dela. Ela já não separa, entendeu? Que você, que às vezes ainda está com sintomas intermediários, que percebe-se ansioso, percebe-se ansiosa, você ainda tem um poder muito grande, que é esse poder da identificação. É você conseguir olhar para a tua vida,
conseguir olhar para os seus hábitos e entender, olha, peraí, isso aqui não faz tanto sentido, isso aqui pode me afetar. E a partir desse momento que você tem essa interpretação, você vai gerando clareza, as coisas ficam mais claras na tua cabeça. E quando as coisas ficam mais claras na tua cabeça, você sabe o que fazer, entendeu? Você sabe o que fazer. Então vamos lá. Falando em estilo de vida, na época que eu tinha sintomas de ansiedade, eu pecava em várias coisas relativas ao estilo de vida. Eu não tinha um horário regular para eu deitar e dormir. Eu não cuidava da minha saúde física, ou seja, eu não praticava atividades físicas, exercícios regularmente. Eu não me alimentava muito bem, entendeu? Eu dormia fora de horários, porque eu já não dormia em horários regulares. Então, às vezes, eu cochilava de manhã, cochilava à noite, e aí eu não conseguia concentrar para estudar. Então, tudo isso ia acontecendo simultaneamente. E isso tudo passa nessa questão do estilo de vida, tá certo? Do estilo de vida. Porque o que é estilo de vida, senão a forma com que nós levamos a nossa própria vida? Você já parou para pensar nesse termo, que é um termo até meio genérico, né? Ah, estilo de vida. Muitas vezes a pessoa vai no médico, o médico fala, não, porque você tem que mudar o seu estilo de vida. Você sabe o que é isso? Muitos médicos nem sabem direito o que é isso, se perguntar, né? Defina o que é mudar o estilo de vida. Tem as coisas mais óbvias. O que é o mais óbvio? O mais óbvio é alimentação, atividade física, relacionamento, certo? Mas essas são coisas óbvias. Eu vou falar delas, porque o óbvio, ele não está ali à toa. Ele está ali porque ele é óbvio, porque é importante. Mas eu quero também que você tenha uma perspectiva daquilo que não é tão óbvio assim. Aquelas coisas que às vezes você não estava prestando tanta atenção e que sim, podem afetar a sua vida, podem aumentar os sintomas da sua ansiedade, podem afetar a sua saúde como um todo, certo? E eu vou dar alguns exemplos. Um exemplo simples, tá? É o fato de você ser permissivo ou permissiva demais. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, nós temos dois tipos de pessoas. Aqui eu estou sendo bem simplista, tá? Aquelas pessoas que dizem sim para tudo e as pessoas que negam tudo. Entendeu? Qual tipo você é? Não estou falando que você tem que ser nenhum desses dois tipos. Eu estou falando dos tipos extremos, tá bom? Mas você tem que passar um filtro nas coisas da tua vida. Porque se você é a pessoa que nega tudo, eu não faço nada, eu não aceito nada, eu não quero nada, nada tá bom. Você pode estar perdendo oportunidades, você pode estar deixando de fazer algo que você gostaria, mas você não sabe, porque você nega tudo. Você pode estar deixando de ajudar alguém num momento muito importante, entendeu? Em contraparte, aquela pessoa que diz sim para tudo, é uma pessoa que às vezes ela se anula, ela deixa de fazer algo dela em detrimento do outro. É uma pessoa que às vezes, apesar dela aceitar várias oportunidades, ela não consegue fazer nada direito. É uma pessoa que ela tenta ser multitarefas, mas ela não cumpre nenhuma tarefa com extrema qualidade, entendeu? Então, qual que é a resposta? Não sei. A resposta está no seu ponto de equilíbrio, na tua vida. A questão é você entender que não dá para ser a pessoa que diz sim para tudo e nem a pessoa que diz não para tudo. Você tem que achar um ponto no qual você consiga levar a sua vida fazendo as coisas com qualidade, sendo uma pessoa boa, estando presente para quem importa, de fato. Não presente para tudo e para todos, porque senão você se anula, tá certo? Então, essa é uma coisa que tange no estilo de vida e muita gente, às vezes, simplesmente vai levando com a barriga, sabe? Sabe aquela pessoa boazinha? Aquela pessoa que tudo que pedem, ela faz. Tipo no trabalho, tem vários funcionários, mas sempre tem um que todo mundo vai nele. Fala, não, porque fulano sempre faz. Você é essa pessoa? Ou você é o outro tipo de pessoa? Aquela pessoa que ninguém pode contar. Aquela pessoa que, nossa, eu não vou nem falar com o Joãozinho ali, porque, né, eu sei que ele vai negar, eu sei que ele não vai fazer. E a questão não é essa. A questão é você conseguir posicionar a tua vida de forma com que isso de você estar presente ou não, dizer sim ou não te cause ansiedade, não te gere sintomas. Porque o cotidiano, ele é para ser vivido, ele não é para ser sofrido. A vida é esse tipo de coisa meio louca, né, que a gente vai levando, mas não é para levar de uma forma sofrida, em sofrimento, angustiado, coração acelerado, suando frio, tendo dificuldade de relacionamento. Isso não é legal, tá certo? Isso não faz bem. Eu sei que ninguém
quer todas essas coisas de forma consciente. Eu escolho sofrer, eu escolho passar mal. Mas a partir do momento que você cria uma consciência acerca das coisas dentro do teu estilo de vida que podem te levar a um determinado sofrimento, no caso em específico, sintomas de ansiedade, desembocando em um transtorno ansioso que, se você não cuida, lá na frente pode precisar de remédio, pode precisar ficar em acompanhamento terapêutico, pode precisar, enfim, você provavelmente sabe das coisas que podem ou não precisar. Então, por isso que eu falo, o estilo de vida, as coisas que você faz hoje, elas têm um reflexo direto e imediato nos sintomas de ansiedade. A forma com que você está levando a tua vida hoje. Não é ontem, não é amanhã, é hoje. Entendeu? Como é que foi o teu dia? Você já parou para fazer um diário mental em retrospecto? Como é que foi o seu dia do momento que você acordou até a hora que você foi dormir, o que você fez, as pessoas que você falou, como é que você agiu, como é que você estava? Porque se você não tem esse entendimento sequer de como você se sentiu, é muito difícil mesmo você ter melhorias significativas falando em quadros de cunho emocional. E ansiedade, ela é um quadro emocional, tá certo? É um quadro que está diretamente ligado ao seu emocional, tá certo? Então é importante você ter essa questão do rastreio da tua vida. E novamente, quando eu falo que eu tive sintomas de ansiedade no passado, eu fui no médico. Eu não era médico, tá? Pra quem não sabe, eu tinha 18, 19 anos, 18 anos de idade. E eu saí de lá com uma receita de antidepressivo. E ele falou assim: você vai ter que tomar esse remédio aqui. Eu não sabia que era antidepressivo, eu fui pesquisar depois. E aí eu falei, cara, e eu fiquei assustado, porque hoje eu entendo, né? Hoje, poxa, eu sou médico, trabalho com isso, mas na época eu não entendi. Eu falei, caramba, ele me passou a medicação, eu não tenho outros problemas de saúde física, beleza, ele falou que eu tô com ansiedade, mas eu não vou tomar essa medicação, porque eu não sei, eu não vi sentido, porque, primeiro, que não houve uma explicação ali mais a fundo, segundo, que eu acreditava de verdade que existe alguma outra forma de eu melhorar. E aconteceu, tá? Por isso que eu tô aqui hoje. Por isso que eu me formei médico, comecei a me especializar. E o que eu fiz, basicamente? Na época, foi um emaranhado de coisas, não foi uma única coisa, não. Mas foram várias pequenas mudanças estruturais dentro do meu estilo de vida. Uma delas, que mudou significativamente o jogo, a inserção de alguma atividade fora dos estudos, porque eu estava estudando muito. Então, eu passei a fazer academia. E eu estou falando no meu caso. No seu caso, pode ser uma caminhada em volta do quarteirão. No seu caso, pode ser passear com o teu cachorro. Entendeu? No meu caso, foi ir para uma academia, andar na esteira, fazer um levantamento de peso, mesmo que pouca coisa. Segundo ponto, sono. Eu passei a prestar mais atenção no meu sono. Eu tinha um sono de péssima qualidade. Péssima qualidade. E eu batalhei muito com essa questão do sono ao longo dos anos. Porque ou era o horário, ou dormia tarde demais e acordava cedo e tinha aquela pouco tempo de cama, né? Deitava para dormir, não conseguia dormir direto. Eu sou uma pessoa que eu levo um pouco de tempo para pegar no sono naturalmente. Então, mesmo que a minha higiene do sono esteja ótima, não consumi cafeína, não me alimentei antes de dormir, fiquei com a luz apagada, está tudo um silêncio, eu ainda demoro um pouquinho para dormir. Agora pensa, se eu já sou essa pessoa que eu demoro um pouquinho para dormir, se eu faço tudo errado, se eu tomo café à noite, se eu me alimento logo antes de dormir, se eu fico com todas as luzes ligadas, mexendo no celular, na cama, é óbvio que eu vou demorar muito mais para dormir, e quando eu dormir, esse sono ele não vai ser revigorante. Então não adianta eu querer me enganar. Então eu tenho que buscar formas racionais para que eu possa fazer as coisas de forma mais adequada. E isso eu aprendo como? Me conhecendo. Porque, igual eu disse, algumas coisas são básicas, são basilares. Posso ficar aqui repetindo 1001 vezes, e provavelmente não é a primeira e nem vai ser a última live que eu vou falar de alimentação, que eu vou falar de sono, que eu vou falar de atividade física. Mas eu sempre busco falar de uma forma mais aprofundada, que você possa entender como se aplica no teu contexto. Porque é fácil chegar aqui e falar, não, durma melhor.
Ah, beleza, Fabrício, ajudou, vou dormir melhor. Como? Entendeu? Ah, se alimente melhor. Como? Então, as dicas que eu dou é no sentido de você entender o contexto no qual você está inserido, você está inserida, tá certo? E quando eu falo de sono, é nesse sentido. Que horas dorme? Demora para dormir? Levanta à noite para ir no banheiro? Levanta uma vez? Levanta várias vezes? Toma algum remédio para dormir? Porque tudo isso te vai analisando, vai colocando dentro de um contexto, e é a partir disso que você age. É a partir disso que você sabe o que tem que ser feito ou não. Porque às vezes eu preciso fazer algumas coisas que você não precisa. Às vezes você precisa fazer um monte de coisa que eu não preciso. Ok? Então isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Certo? Falando em alimentação. Vamos lá, sobre alimentação. Eu vou fazer um meia-culpa aqui que eu não sou nutricionista. Eu entendo acerca de alimentos, mas eu não passo dieta, eu não mexo com quilocalorias nem nada nesse sentido. O que eu posso passar para vocês é no sentido de orientações. Então, quais são as orientações para uma pessoa que é ansiosa, para uma pessoa que precisa melhorar a dieta para poder diminuir os sintomas de ansiedade? Normalmente, uma pessoa que é ansiosa, ela tende a estar no polo acelerado. Ou seja, ela fica muito aflita, muito angustiada, então a cabeça acelera. Entendendo isso, o que eu preciso ter em contraparte das coisas que eu consumo? Evitar os estimulantes ao máximo, tá certo? Então, poxa, eu não vou tomar Red Bull no café, no almoço e na janta. Eu não vou tomar café 4, 5 vezes no dia. Na verdade, você pode até estar fazendo isso, mas entenda, se você faz o uso excessivo de estimulantes, de cafeína, de bebidas energéticas ou qualquer coisa nesse sentido, e você tem sintomas de ansiedade, saiba, você está conscientemente piorando os seus sintomas de ansiedade. Porque é bioquímica. É bioquímica, é simples. Eu estou ingerindo substâncias que me dão uma aceleração, que me aceleram. Eu ingiro cafeína, ingiro taurina, ingiro glucuronolactona, que é tudo substância que está presente nessas bebidas, tá certo? E aí você espera que você fique calmo, que o seu pensamento fique tranquilo, que seu coração bata normalzinho? Não vai acontecer. Aí, Fabrício, quer dizer que eu não posso tomar café? Não, não estou falando isso. O que eu estou falando é, você precisa entender que o excesso e o uso em horários inadequados vão te fazer mal. E se você faz isso consistentemente, dia após dia, por meses, por anos, poxa, então você já está sofrendo dos efeitos há muito tempo, tá certo? Há muito tempo. E eu falo isso até para outras coisas. Aqui eu estou citando ansiedade, mas, como você sabe, eu sou médico, então trabalhei em hospital, trabalhei em clínica, já dei plantão. Teve uma época da minha vida que eu estava tomando muito café no piloto automático. Sabe quando você toma café só pela força do hábito? E eu não estava medindo a quantidade, eu estava meio que só indo. Eu chegava cedo para atender, tomava um café. Aí tinha um intervalo, tomava um café antes do almoço, tomava um café. Só que eu não estava contando isso. Porque a vida estava boa, estava tudo tranquilo, estava sem sintoma nenhum. Nada, nenhum problema. E aí eu passei a ter uma tosse esquisita. Eu não sabia de onde vinha a tosse. Eu fiquei, caramba, essa tosse. Aí eu fiz a radiografia do pulmão, fiz exame, nada. O pulmão estava limpinho, tomei remédio, não resolvia. E aquela tosse, aquela tosse, aquela tosse. Até que um belo dia eu resolvi ir num otorrino, né? Otorrino laringologista. E aí ele fez um exame, aí no consultório mesmo, né? A gente era colega e tal, colega médico. E aí ele falou, Fabrício, o seu esôfago tá todo machucado, entendeu? Eu falei, nossa, como assim? Você tá tomando muito café? Eu falei, cara, eu acho que eu tô. E aí era isso. Então a tosse estava correlacionada com o consumo exacerbado de café. Porque existem alguns alimentos que eles machucam se consumidos em excesso, tanto pela temperatura quanto pela composição, tá certo? Então, tudo isso está atrelado à nossa saúde de uma forma ou de outra. Então, se você não tem essa consciência dos tipos de alimentos que te causam ansiedade, dos horários no qual você se alimenta, que você fica ansioso ou ansiosa,
você vai levando e você nem percebe. Isso vai escalando cada vez mais os sintomas, cada vez mais os sintomas. Uma outra orientação, horários. Não é muito prudente você se alimentar de uma forma que eu falo, um consumo excessivo de alimento. Por exemplo, vou jantar, vou comer aquele pratão. E aí eu vou deitar para dormir meia hora depois, à noite. Também não é legal. Porque, pensa comigo, o sono é um momento que o teu corpo, ele tá ali, ó, depurando, revigorando. Ele tá focando as energias na recuperação muscular, naquela atenção ali de depurar as informações do cérebro, e aí você enche o teu estômago, o teu intestino de alimento. E você dá uma tarefa a mais para ser feita durante o sono. E pior, deitado. Já parou para pensar na anatomia humana quando você se alimenta? Então, ó, eu como, o alimento entra pela boca, desce pelo esôfago, vem para o estômago e vai pelo intestino e sai, vocês sabem por onde. Mas a questão é, a digestão, ela foi feita para ser trabalhada na melhor performance, na vertical, tá certo? Na vertical, não é deitado. Porque quando você se deita e todo aquele alimento, principalmente se você ingere líquido, aquilo se espalha, tá certo? Tanto que tem algumas pessoas, inclusive eu, essa questão às vezes que se você deitar depois de comer, pode dar um refluxo, porque fica batendo aqui na tampinha do esôfago, né? O alimento que está no estômago pode voltar, entendeu? Então, não é prudente, não é legal, não é bacana. Uma coisa é, eu comi um almocinho aqui, passou uma meia horinha, deitei para tirar um cochilo. Tranquilo. Outra coisa é, você faz aquela refeição volumosa que demora para ingerir, para digerir, e aí você deita para dormir. 8 horas de sono. Aí não é legal. Aí não é legal, tanto para a parte digestória, quanto para a parte dos sintomas de ansiedade, porque você não vai descansar de verdade, tá bom? Você vai estar dividindo a atenção do teu corpo entre o sono e a digestão. Não vai focar nas coisas direito, certo? Agora falando aqui no sono propriamente dito. No sono propriamente dito. Algumas pessoas têm a bexiguinha muito rápida, né? Muito presa ali, e qualquer bebida que toma já tem que ir no banheiro. Para quê? Que você vai tomar meio litro d'água antes de deitar na cama. Vai acordar à noite. Vai acordar à noite para levantar para ir no banheiro. Ou pior, vai ficar segurando aquilo ali e não vai ficar legal. Entendeu? Então, tudo isso que eu estou falando, gente, está inserido em algo chamado estilo de vida. O que é estilo de vida, se não as coisas que você tende a fazer de forma rotineira, um dia após o outro? Como é que está o seu estilo de vida hoje? Você anda? Se eu pôr, sabe aqueles reloginhos Smart? O meu até soltou a pulseira, eu tô sem ele, mas tem aqueles reloginhos que você coloca e ele conta os passos. Inclusive, é uma coisa que eu até indico para vocês, é baratinho. Hoje você consegue um aí por 40, 50 reais, 30 reais, desses bem mais simples. Tem aqueles caríssimos, né? De última geração, mas tem aqueles mais simples também. Só para contar o passo. Faça esse desafio para você. Já parou para pensar quantos passos você dá num dia? Em quantos passos a Organização Mundial da Saúde preconiza? As diretrizes de cada especialidade médica hoje preconizam em torno, um ser humano não sedentário, saudável, ele tem que dar cerca de 6 a 8 mil passos no dia. Para você estar no nível bom, certo? E eu confesso para vocês, eu sou uma pessoa que eu ando bastante. Às vezes eu vou trabalhar no hospital, eu ando de um corredor para o outro, o hospital é gigantesco, e eu não dou esses passos às vezes no dia. Aí eu fico pensando, tem gente que passa o dia em casa. A maior distância que a pessoa percorre é do quarto para a cozinha, da cozinha para o quarto. Se esse for o seu caso, é algo a repensar, de verdade. Porque às vezes, boa parte dos sintomas de ansiedade estão correlacionados a essa falta de movimento. Não que seja a única coisa, tá, gente? Quando eu estou falando aqui, eu estou falando em fatores. Fatores que influenciam, certo? Porque a ansiedade como um todo, os sintomas ansiosos, eles têm um cunho multifatorial. Ou seja, é um estressezinho aqui, é um sedentarismo aqui, é um excesso de cafeína aqui, é uma alimentação errada aqui. E aí você vai somando, sabe conta de matemática, quando você estava na escolinha? 1 mais 2 é 3, 3 mais 4 é 7. Vou te contar uma coisa, sedentarismo, mais sono ruim,
mais relacionamentos ruins, mais alimentação exagerada. Tudo isso é igual a ansiedade. Entendeu? É mais ou menos isso. Óbvio, óbvio. Algumas pessoas vão ter alguns fatores mais exacerbados. Então, por exemplo, quem sofre algum trauma. Poxa, essa pessoa sofreu um trauma, né? Ela teve um impacto na vida dela ali que, pá, deixou ela ansiosa, entendeu? Mas tem aquelas pessoas que foi aquela coisinha gradativa. Ela foi levando, foi levando, foi levando. Aí quando ela viu, ela tava tendo uma crise ansiosa. Entendeu? É isso que é estilo de vida. É isso que é estilo de vida. É quando você acaba fazendo as coisas por muito tempo de forma errada e aquilo te cobra. E, gente, eu não estou falando isso no sentido de julgamento. Não, de forma alguma. Eu estou falando isso no sentido de que muitas pessoas simplesmente não sabiam, não tinham consciência de que muitas coisas poderiam afetar significativamente a saúde emocional. E a partir do momento que você passa a ter esse entendimento, essa noção, aí, se você está num estado que ainda você pode fazer alguma coisa, se você não faz, aí pode ficar na tua conta. Entendeu? Aí pode ficar na tua conta. Tá certo? Porque, poxa, se tá sob meu poder, vamos lá. Eu tô partindo do pressuposto que não é um quadro grave, porque quadros graves são exceções. Quadros graves a conduta acaba sendo diferente. Mas eu vou partir do pressuposto que é um quadro moderado, que a pessoa ela ainda tem um poder sobre as ações dela, sobre as atitudes dela, sobre a vida dela. E aí eu adquiri informação, igual eu, na época que eu falei do café. Poxa, um outro médico, outro colega médico que me atendeu, que fez o meu exame e falou: Fabrício, seu esôfago está machucado. Você me falou que está tomando muito café. E isso bate com essa informação que a gente teve. Vou te passar um remédio, que aí é um famoso Prazol, né? Tomei um Prazol ali por umas 4 semanas para poder dar uma melhorada. Mas o que ia resolver a minha condição de fato? Vocês sabem? Novidade nenhuma, era suspender o café. E se eu quisesse voltar a tomar depois, era tomar de forma moderada. Então, na época, o que eu fiz? Eu cortei. Eu fiquei meses sem ingerir nada que tivesse cafeína. Bebida gaseificada, café, nada disso. Tomei a medicação, melhorou. Melhorou aqui o esôfago, acabou a tosse, tá certo? E depois eu voltei a tomar. Mas eu voltei a tomar da mesma forma que eu fazia antes? De jeito nenhum. Porque eu sei que eu sou uma pessoa que eu já sofri com isso no passado, que eu já era predisposto a ter esse tipo de lesão. Para que eu vou insistir no erro? Entendeu? E, gente, tem pessoas que insistem no erro. Já parou para pensar? Se você não está insistindo em algum erro na tua vida, em alguma coisa que você sabe que te faz mal, mas por algum motivo você continua fazendo, você continua insistindo. Então eu peço, preste atenção, tá? Preste atenção. Qual seria essa ou essas coisas? Tá certo, gente? Vou ler rapidinho aqui comentários. Temos comentários, Facebook. Vou falar aqui o nome do pessoal que está acompanhando. Aline, Simone, Robson, Raquel, Edna, Sandra. Boa noite a todo mundo. Vamos ver os comentários aqui. Como se livrar do toque. Toque eu vou falar em outras lives. Tudo bem, Simone? Pode deixar que isso aí é uma pauta que a gente vai fazer futuramente. Muito ansiosa, adoro ouvir os seus vídeos. Muito obrigado. Obrigado a você por acompanhar. Tenho pressão alta. Sim, pressão alta é muito importante fazer atividade física, tá? Mas sempre controlando a pressão. Pressão alta tem que tomar medicação, provavelmente, tá? Pressão alta e minha cara fica vermelha. Adriano Gaspar. Ó, Adriano, a cara ficar vermelha por causa da pressão não necessariamente tem uma correlação direta, tá? Geralmente, quando tem alteração da coloração da pele, o que acontece? Pode ter alguma coisa a mais, ou pode estar com a pressão descontrolada. Então, se está tendo alteração da coloração, medir a pressão, ok? E se isso persistir, ver se não tem algum outro sintoma e, se necessário, passar de novo no cardiologista ou no médico, tá bom? Boa tarde, Dana. Boa tarde, né? Boa noite, Dana, Cleusa. Que eu ainda estou na parte da tarde, né, gente? Vamos lá. Então, falamos sobre alimentação, falamos sobre atividade física, falamos sobre sono. Vamos lá, vamos indo. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês, muito importante: gerenciamento de estresse.
Como que a gente faz isso? Primeiramente, estresse é tudo aquilo que te tira do sério, que te deixa um pouco nervoso, um pouco nervosa, que te aflige e que aumenta os seus sintomas de ansiedade. Nem sempre a gente consegue se livrar do estresse completamente. Por quê? O estresse está meio que inerente à vida humana. Então, poxa, se eu trabalho, provavelmente em algum momento, a não ser que eu trabalhe de Buda, né? Em algum momento eu vou ter algum estresse. Ou porque alguma coisa deu errado, ou porque alguém me demandou alguma coisa que eu não consegui entregar no momento, ou que às vezes entra um paciente que está estressado e grita comigo, aí eu tenho que ficar calmo, entendeu? Então, a gente tem que gerenciar o estresse. Você, que está aí do outro lado, você faz coisas no seu dia. Às vezes você cuida da tua casa, cuida dos seus filhos, às vezes você trabalha, tem um emprego tranquilo, às vezes tem um emprego um pouquinho mais estressante. Mas a questão é identificar os pontos mais estressantes no seu dia, na tua semana, tá certo? E a partir disso, buscar formas de neutralizar aquilo. Entendeu? Como é que faz isso, Fabrício? Como que neutraliza o estresse? Uma das formas mais legais que existe de neutralizar o estresse, lembra que eu falei de matemática lá atrás? Quando você vai somando um monte de coisas erradas, desemboca numa questão de ansiedade? A mesma coisa. Se você vai acumulando estresse e você não acumula atividade de relaxamento, atividade de lazer, as coisas não se anulam. Então você só tem estresse, tá? Então, em momentos do seu dia, tire uma meia hora que seja para fazer coisas que te relaxem. Porque lazer nem sempre é relaxar. Tem lazer que relaxa e tem lazer que te estressa, tá certo? Não sei se você é competitivo ou competitiva. Eu vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa competitiva e você vai jogar um jogo ou praticar algum esporte, você pode até estar praticando um lazer, praticando um esporte de atividade física, mas isso pode te estressar, sabia? Você pode ficar estressado. E não tem problema. Estresse, igual eu disse, estresse faz parte da vida, gente. Estranho seria se a gente não se estressasse com as coisas, tá bom? Mas a questão é, você está neutralizando o estresse que acontece na tua vida de forma rotineira? Você está compensando com momentos de relaxamento? O relaxamento é aquilo que você até revira os olhos, né? Sabe quando você toma um banho quente? Ou às vezes quando você teve a oportunidade de receber uma massagem, fazer uma massagem com um massagista profissional ali, fica relaxado. Ou quando você medita e consegue ali esvaziar a tua cabeça, mesmo que por 30 segundos. Todas essas são formas de você relaxar, de você mitigar aquele estresse excessivo. E por que isso é importante? É importante porque se eu tenho uma alta carga de estresse e a minha vida é muito estressante, hora ou outra, isso vai refletir nos sintomas de ansiedade. Isso vai afetar a vida. E aí, quem está ansioso, o que acontece? Não se concentra, fica irritadiço, aí acaba descontando no parceiro, na parceira, trata a esposa mal, né? Acaba não conseguindo fazer as atividades do trabalho. Então, uma moça ontem que me falou que não conseguia fazer as atividades de casa, né? Poxa, Fabrício, às vezes eu fico ansiosa, eu não consigo nem lavar a louça, não consigo nem limpar minha casa, eu travo, entendeu? Então isso acontece, gente. Isso acontece. São coisas que parecem simples, mas que elas incomodam muito. E se isso vai se acumulando, esses sintomas de ansiedade, essas situações estressantes, é daqui para ali para você ter um piripaque, né? Para você ter uma crise de ansiedade. E aí a crise de ansiedade, ela tende a ser o ápice, tá? Que é aquilo que a pessoa que está tendo uma crise, ela acha que vai morrer, de verdade. O médico que está examinando, que sabe que é uma crise de ansiedade, ele sabe que isso não vai acontecer. Mas para a pessoa é uma sensação de morte iminente, é muito ruim, tá bom? Como que a gente evita isso? Manejando o estilo de vida, controlando aquilo que nós podemos controlar, e não aquilo que achamos que a gente pode controlar, a gente fica só se estressando, tá bom? Vamos lá. Meu marido acordou com muita dor no peito e articulações, nos braços, o que pode ser? E pressão alta, será que pode ser estresse? Vamos lá, Raquel, o que acontece? Primeiro, eu não posso dar diagnóstico pela internet. Bom, posso falar a orientação, conversar com vocês, mas eu não posso especificamente pegar um caso e falar, é isso.
Por quê? Porque eu não examinei seu marido, eu não conversei com ele. Mas o que eu aconselho? Se tá tendo dor, se tá tendo uma coisa aguda, uma coisa estranha, precisa passar num pronto atendimento. Ainda mais se a pressão está alta. Pode ser uma crise hipertensiva, pode ser um monte de coisas. Mas só com informações eu não consigo diagnosticar. Pode sim ser ansiedade, a gente não descarta a ansiedade, até porque os sintomas de ansiedade, muitas vezes, eles vêm de forma inespecífica. Mas, às vezes, sem fazer uma ausculta do coração, sem ver a pressão, sem pedir um eletrocardiograma, eu não consigo descartar outras coisas, entendeu? A gente não consegue. Então, a indicação para resolver a vida de alguém, para descobrir o diagnóstico, é sempre uma consulta com um especialista. Tudo bem? Uma consulta num pronto atendimento, passar para poder ter o diagnóstico adequado. Dana Alves, fiz uma cirurgia cardíaca de emergência, fiquei muito ansiosa. A cirurgia, Dana, é uma coisa complicada, porque realmente, eu também fiz uma cirurgia do ombro há alguns anos, eu fiquei ansioso durante todo o processo. Eu fiquei ansioso na hora da anestesia, eu fiquei ansioso na hora de fazer o pré-operatório, eu fiquei ansioso. Eu só não fiquei ansioso quando eu estava anestesiado, entendeu? Então, cirurgia é aquela coisa. Lembra quando eu falo para a gente separar aquilo que é patológico daquilo que é normal? Então, gente, se você vai ser submetido a uma cirurgia, é normal, você fica ansioso. Estranha a pessoa que está extremamente tranquila. Ah, não, zero ansiedade, tá tudo bem. Não, tem pessoas que são assim, que são tranquilas. Mas se você é uma pessoa que ficou um pouco ansiosa porque vai fazer um procedimento cirúrgico, gente, é normal. Agora, se você fez o procedimento cirúrgico, se aquilo acabou, entendeu? Se aquilo resolveu, e aí você continuou ansioso depois, por outros motivos, bom, aí a história é diferente. Eu não sei se esse é o seu caso, certo? Eu não sei se esse é o seu caso. Porque uma coisa é, estou ficando ansioso, estou ficando ansiosa porque tá marcada a cirurgia. E aí, óbvio, você fica às vezes com medo de dar errado, fica com medo de desmarcar, fica com medo de um monte de coisa, fica ansioso. Normal, tá? Isso é normal. Nós somos seres humanos. A gente não consegue anular algumas coisas. Agora, se isso está num nível exorbitante, que você não dorme, você não come, você não faz nada, aí já não, né? Aí já não é normal, tá certo? Ou, igual eu falei, se já foi feito o procedimento cirúrgico, resolveu ali, mas ainda assim a ansiedade persistiu por muito mais tempo, também passa do nível de normalidade. Aí, nesses casos, é aquilo que eu falei, é a abordagem para diminuir os sintomas da ansiedade. Tá bom? Nesses casos é diferente. Cleusa, doutor, tira o sono também, sou bem estressada. Sim, Cleusa, mais cedo a gente estava falando justamente disso, da questão da correlação com o sono com os níveis de ansiedade. Que se você não tem um bom sono, e quando eu falo bom sono é horário para deitar e dormir mais ou menos no mesmo horário, acordar mais ou menos no mesmo horário, evitar excesso de alimentação, excesso de ingestão de líquidos, antes ali do sono, tá bom? Ficar muito nas luzes do celular ou nas luzes da televisão, do computador, antes de dormir. Tudo isso aí, se acumulado, afeta o sono. E o sono, estando desregulado, e cada pessoa tem uma coisa que pega mais. Então, eu sou uma pessoa, de verdade, se eu não durmo bem, eu fico chato. Eu já sou uma pessoa que a galera já fala que eu sou meio ranzinza. Eu não sei por que falam isso, né? Eu sou tão amigável, mas na real que é o seguinte, se eu não durmo bem, eu fico muito, sabe, estressado mesmo. Qualquer coisa que acontece já me irrita, qualquer coisa, e eu sei que é por causa do sono. E olha que legal isso, porque a partir do momento que eu criei essa consciência, mesmo que eu durma mal, o que acontece? Eu vou saber que eu dormi mal, e quando as coisas surgirem ali no meu peito, aquelas questões de ser mais reativo, entendeu? Eu vou controlar isso melhor, tá bom? Eu vou conseguir controlar isso melhor e eu vou buscar ajustar o meu sono o mais rápido possível, tá certo? Porque eu sei que isso me gera colaterais, isso está intrinsecamente ligado ao estilo de vida, beleza, pessoal? Então, o sono está diretamente correlacionado com questões de ansiedade. Fátima, estou no nível máximo de ansiedade, diagnosticado com ansiedade, pânico, medicada, suas lives estão me ajudando. Obrigada por preocupar e nos ajudar. Fátima, eu agradeço você por estar acompanhando aqui. E, ó, cada um de vocês que está aqui online, ao vivo,
eu falo sem problema nenhum. Vocês já são pessoas que estão um patamar acima. Por quê? Porque pessoas que têm ansiedade ou que sofrem com sintomas de ansiedade, é muito difícil para a pessoa pegar, parar na frente do computador, na frente do celular e focar em uma informação. Principalmente quando é um médico falando, às vezes, coisa técnica aqui do outro lado. Entendeu? Porque isso não é divertido. Eu não estou fazendo um show de comédia para vocês. Já conversando sobre coisas sérias, coisas da vida, coisas da saúde. Então, isso exige o que de você? Foco. Então, uma pessoa ansiosa, ela tende a ter menos foco. Só que se por algum motivo você está conseguindo focar aqui naquilo que eu estou falando, acredite, você já está um passo à frente nessa questão de diminuir esses sintomas de ansiedade, tá certo? Eu te parabenizo por isso. Isso é muito importante mesmo, beleza? Então, fico feliz, viu, Fátima? Senti mal, essa tontura, enjoo, muita dor no pescoço. Fui no médico, a pressão estava alta. Fiz o controle e depois descobri que não tenho problema de pressão, e sim ansiedade e estresse. Parecia que meu coração ia sair pela boca. Relato aqui da nossa amiga Pedrina. Realmente, Pedrina, os sintomas eles podem se confundir. E às vezes tem até na medicina a gente fala que tem os pacientes que eles não têm pressão alta normalmente, né, hipertensão, mas que se eles veem o médico com o jaleco branco lá medir a pressão, e a pressão sobe, e pode dar uma falsa, né, uma falseada no diagnóstico. E para isso é hipertensão do jaleco branco, pressão alta do jaleco branco. Então pode acontecer. E acontece também se a pessoa está num nível de estresse e de ansiedade muito alto, também subir e ter picos pressóricos, sem necessariamente a pessoa ter hipertensão, tá? Mas é muito importante, caso haja a suspeita de hipertensão, de pressão alta, que sejam feitos exames. Sabe aquele examezinho lá que põe um aparelhinho para medir por um dia todo o mapa? Esse é um exame importante, tá bom? Porque ele vê por 24 horas. E aí ele consegue ter uma especificidade melhor, beleza? Débora, tenho ansiedade, tenho depressão, deu uma melhorada após os medicamentos, porém há 2 dias tive crise, agora começou no zero. Vamos lá. Sobre crises e essa sensação de voltar do zero. Gente, isso pode acontecer, mas uma coisa que eu quero que vocês tenham consciência sobre crise, momentos que a gente fica mais fragilizado. Sandra falou sobre crise de choro também. O que acontece? São momentos da nossa vida. A gente tem que entender que tudo que aconteceu antes existiu. Não quer dizer que se você teve um progresso, se aconteceu alguma coisa e você desembocou numa crise por algum motivo, seja um motivo emocional, seja porque às vezes bateu a ansiedade ali, a tristeza, que você está começando do zero, porque não está, certo? Você não está começando do zero. Porque tudo ali para trás, você aprendeu, você consultou, você se entendeu melhor, tá certo? Então, a partir do momento que você tem uma bagagem, que você tem clareza, tudo aquilo é material para uma vida futura melhor, para um presente no qual você encontre mais perspectiva, tá certo? Então, eu peço para vocês que mesmo que você esteja se sentindo melhor e lá para frente, algum momento surge alguma crise, algum episódio, você não está voltando para estaca zero, tá certo? É só um ponto específico na sua biografia que isso aconteceu. E eu sinto até a vontade de falar aqui com vocês, porque eu costumo falar das questões de ansiedade que eu tive antes de entrar para a faculdade de medicina. Mas, gente, eu cheguei de ter outros sintomas em momentos isolados. Mas qual é a diferença? A diferença é que ali eu já tinha um domínio, eu já tinha informação. Então, eu podia entender o que fazer com aquilo, como reagir àquilo. E é isso que eu tento passar para vocês. Que vocês tenham o máximo de bagagem possível para que quando surgir uma crise, para que quando houver uma fragilidade emocional, vocês possam passar por ela com menos danos possíveis. Eu não estou dizendo que às vezes você não vai chorar. Eu não estou dizendo que às vezes não vai doer, porque às vezes dói. Mas a questão é você se recuperar mais rápido. A questão é você sair de uma crise mais rápido. A questão é você ter menos crises e em algum momento futuro não ter mais. É isso.
É isso que é dominar-se emocionalmente, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, tá? E aí, só para a gente já ir costurando aqui o final, já passamos de 40 minutos de live, que eu sempre bato na tecla. Autocuidado e resiliência, tá certo? Porque a vida, o cotidiano, ele vai afetar a gente. Vai ter momento de estresse, vai ter momento que mesmo você fazendo tudo certinho, às vezes você acaba indo dormir mais tarde, porque aconteceu algum imprevisto com a família, aconteceu alguma coisa com alguém que você ama, alguma coisa te preocupou. Isso é a vida, gente. Isso é o normal. Só que assim, o que eu falo é, ansiedade em níveis estratosféricos ou acontecendo todo santo dia, isso daí que é o que a gente tem que barrar. É o que a gente tem que dar uma segurada, abordar para poder diminuir os sintomas. Porque se a gente não consegue isso, a gente não consegue viver direito, porque a gente não tem qualidade de vida, tá bom? Por isso é muito importante, beleza? Eu vou recapitular rapidinho sobre aquela relação que eu falei entre a ansiedade e as coisas correlacionadas ao estilo de vida. O que afeta das coisas que você faz hoje, que pode afetar os seus sintomas de ansiedade? Alimentação, atividade física, a questão do sono. Você está muito estressado e não gerenciando esse estresse, tá bom? Algumas coisas que eu acabei não passando por cima, que é equilíbrio entre vida pessoal, trabalho, falei rapidinho, né? O excesso, às vezes, de uso de rede social, tá muito inserido ali, sem tomar um sol, sem fazer uma coisa ao ar livre, tá bom? A falta de autocuidado, de resiliência, tudo isso, de certa forma, se a gente vai somando na conta final, pode desembocar em sintomas ansiosos, tá bom? Então, igual eu falei, na minha história lá que eu tinha os sintomas. O que eu fiz? Fiz várias pequenas coisas. Eu olhei um pouco a alimentação, prestei atenção no sono, passei a fazer uma atividade física. Quando eu fui ver, e eu fui inserindo essas atividades, esses fatores na minha rotina, de repente, eu não estava mais com sintomas ansiosos, porque eu passei a adquirir uma clareza daquilo que me afligia, daquilo que era gatilho para minha condição. E a mensagem que eu deixo é: quais são os gatilhos possíveis da sua condição hoje? O que te deixa estressado, estressada? O que te afeta, o que te aflige? Entendeu? E dessas coisas, você tem controle? Entende? Ou não? Se você não tem controle, não é inteligente você insistir numa sensação falsa de controle, mas talvez num reposicionamento da forma com que você enxerga aquilo, numa mudança de perspectiva. Porque às vezes é só a gente mudar o ângulo da foto para ficar mais bonita, né? Não tem aquelas pessoas que falam, ah, não, tira a foto desse lado que esse é o meu lado mais bonito. Às vezes tem uma situação na tua vida que ela parece feia, que ela parece abominável. Quem sabe se você olhar ela por um outro lado, ela não fica um pouco mais digerível, ela fica um pouco menos difícil de você lidar com ela, tá bom? Então por hoje é isso, pessoal. Conto com a participação de vocês às segundas e quartas-feiras. Então, segundas e quartas, essa já é a nossa 12º episódio. Então, eu estou a 12 quartas-feiras seguidas. Todas as quartas aqui e segundas também, certo? Se você tem dúvidas, sugestões de tema, qualquer coisa nesse sentido, me manda no Facebook, no YouTube, no Instagram. Cada vez mais chegam mais mensagens, eu fico muito feliz com isso. E às vezes eu não consigo responder todo mundo no particular, mas sempre que eu posso, eu gravo um conteúdo. O tema dessa live surgiu do comentário de alguém, tá certo? Então, eu acabo pegando o comentário, pergunto, Fabrício, quero saber se o estilo de vida que eu levo tem relação com os sintomas que eu tô sentindo. Tá aqui, fiz a live, tá certo? Então, podem me mandar, que eu pego tudo, anoto tudo, e quando possível eu vou criar conteúdo, vamos falar sobre isso, certo? Vamos aí eliminar a ansiedade da vida de cada um de vocês, para que a gente possa viver melhor, aproveitar mais o momento, aproveitar mais as pessoas, e seguir em frente, tá certo? No mais é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.